Torcedor vascaíno, a quarta-feira começou quente nos bastidores de São Januário. O Vasco da Gama deu um passo importante para tentar resolver de vez a novela envolvendo o goleiro Léo Jardim. O clube finalmente chegou a um acordo com o empresário. Do jogador, o famoso Paulo Pitombeira, e essa movimentação pode destravar de vez as conversas pela renovação contratual. E não pra por aí. O nome de Admar Lopes também entrou com força nessa história. O novo diretor executivo português está chegando ao Rio de Janeiro, com moral e a missão de reestruturar o futebol cruz-maltino e também, claro, ajudar nas conversas com o Camisa 1. Léo Jardim vem sendo um dos pilares do Vasco desde o ano passado. Foi fundamental nas campanhas da Copa do Brasil e no Brasileirão, pegando pênaltis decisivos, garantindo classificação e ajudando diretamente na permanência do time na elite do futebol nacional. Ninguém questiona o talento do goleiro. A questão que vem tirando o sono do torcedor é a indefinição sobre sua permanência. O contrato atual vai até o fim do ano e até agora todas as propostas de renovação feitas pelo clube foram recusadas. Foram 4 tentativas e nada. Na última, o Vasco ofereceu um salário de R$1 milhão por mês, mas o staff do atleta comandado por Pitombeira pediu um valor entre R$1,5 milhão e R$2 milhões. Isso mesmo. Um pedido altíssimo que travou as conversas. E por que esse impasse? O problema vai além do dinheiro. Existe uma dívida antiga do Vasco com Pitombeira que gira em torno de R$6 milhões referente às negociações de João Vitor e Maxime Domingues feitas no ano passado. O empresário intermediou essas transações e, como é de praxe, tinha direito a uma comissão que nunca foi paga. Isso azedou a relação com a diretoria e dificultou qualquer diálogo envolvendo Léo Jardim. Só que agora tudo indica que a maré pode estar virando. O Vasco fechou um acordo para quitar essa dívida em 5 parcelas de R$1,2 milhão. Com isso, o ambiente fica mais leve e a expectativa é que a renovação do goleiro seja retomada em novos termos. Inclusive, as palavras recentes de Léo Jardim depois da partida contra o Melgar reforçam esse cenário. O jogador voltou a dizer que quer ficar, que ama o clube e que está deixando essa parte contratual nas mãos de seus representantes. Se for verdade e se Pitombeira parar de dificultar o desfecho, pode ser positivo. E aí entra um personagem fundamental, Admar Lopes. O novo diretor executivo do Vasco tem uma relação de longa data com Léo Jardim. Foi ele quem levou o goleiro para o Lille da França, quando trabalhava como chefe de scout. Depois, como diretor executivo do Boa Vista, fez questão de contratar o atleta por empréstimo, ou seja, conhece, confia e já trabalhou com o Camisa 1 em 2 oportunidades diferentes. Essa ligação pode ser a chave para destravar de vez o futuro do goleiro no Vasco. Admar Lopes não está chegando só para resolver uma renovação. Ele vem com a missão de profissionalizar de vez o departamento de futebol. Estamos falando de um dirigente com passagem por gigantes do futebol europeu como Porto, Lille e Bordeaux. A expectativa é que toda essa bagagem seja colocada em prática. Em São Januário, especialmente na modernização do CT Moacir Barbosa, que hoje, sejamos sinceros, está muito abaixo do nível que o Vasco merece. E para provar isso, é só olhar para o exemplo do Mirassol, um clube pequeno, com um orçamento infinitamente menor que o do Vasco, mas que vem fazendo um trabalho muito mais competente na estruturação do futebol. O CT do Mirassol é coisa de outro mundo. Tem área molhada, academia, dormitórios, tudo moderno e funcional. Um investimento que foi possível graças ao dinheiro recebido pela venda de Luiz Araújo, revelado pelo clube e vendido em 2017 para o Lille. Com parte desse valor, o Mirassol investiu pesado na estrutura e hoje colhe os frutos dentro de campo, figurando na parte de cima da tabela da Série A. Enquanto isso, o Vasco continua sofrendo com promessas e projetos que não saem do papel. A esperança agora está nas mãos de Admar Lopes, que chega com essa missão gigantesca: trazer organização, planejamento e estrutura para um clube que carrega nas costas um peso histórico enorme, mas que precisa urgentemente acompanhar os tempos modernos. E por falar em campo, tem novidade boa para o jogo de amanhã contra o São Paulo. Fernando Diniz vai poder contar novamente com 2 peças importantes que estavam servindo às seleções nacionais, o atacante Ryan e o lateral direito,
Puma Rodrigues. Ryan, que vinha sendo titular e autor de 2 gols nos últimos 4 jogos do Vasco, estava com a seleção brasileira sub-20 disputando amistosos no Egito. O garoto enfrentou Islândia, Arábia Saudita e Coreia do Sul e foi liberado para retornar ao clube após a última partida. O Vasco até antecipou o retorno do jogador, que já participa do treino decisivo nesta quarta-feira, de olho no confronto com o tricolor paulista. Já Puma Rodrigues, que defendia a seleção uruguaia também, está de volta e à disposição. 2 reforços que podem fazer muita diferença em um duelo complicado, onde o Vasco precisa da vitória para respirar na tabela. Então, torcedor, o cenário é esse: bastidores fervendo, negociações rolando e reforços chegando. A chegada de Admar Lopes pode marcar uma nova era no futebol vascaíno, e quem sabe com Léo Jardim renovando e a base ganhando espaço, o clube possa enfim voltar ao lugar que merece. E essa partida contra o São Paulo carrega um peso enorme, não apenas pelos 3 pontos em disputa, mas pelo momento em que o Vasco vive. É o primeiro jogo após a parada da data FIFA, e com quase 2 semanas de preparação, a pressão sobre o trabalho do Fernando Diniz aumenta. A torcida quer ver resultado e evolução, e principalmente um time com cara com identidade. Durante esse período de treinamentos no CT Moacir Barbosa, a comissão técnica tentou corrigir os principais erros que o time vinha cometendo. A defesa, que teve falhas graves nas últimas rodadas, foi foco total. E o retorno de jogadores como o Puma Rodrigues ajuda bastante nesse aspecto. O lateral é experiente, tem força defensiva e apoio ofensivo, o que dá equilíbrio ao sistema tático de Diniz, principalmente quando o Vasco tenta sair jogando desde a defesa, algo que é característico do estilo do treinador. Já o Ryan chega com moral. O garoto mostrou personalidade nos últimos jogos e tem tudo para ser uma das principais peças desse elenco ao longo da temporada. A mobilidade dele, a leitura de espaço e a finalização rápida são qualidades raras em um atacante da sua idade, e vale lembrar que ele foi um pedido do próprio Diniz para permanecer no elenco, mesmo diante do assédio de clubes europeus. Isso mostra como o técnico confia no potencial do jovem e aposta alto no seu crescimento. Agora o desafio é transformar essa expectativa em desempenho. O jogo contra o São Paulo será em casa com o apoio da torcida e a obrigação de buscar o resultado. O time paulista vive uma boa fase, tem um elenco entrosado e jogadores decisivos. Mas o Vasco precisa mostrar mais. Não dá mais para depender só da individualidade de um ou outro. O torcedor quer ver um conjunto forte, uma equipe que saiba o que está fazendo em campo, que jogue com raça, com sangue nos olhos. E esse espírito precisa vir também da parte de quem está fora das 4 linhas. Com a chegada de Admar Lopes, o ambiente pode mudar. A presença de um diretor executivo com experiência internacional e visão moderna de futebol pode ser um diferencial para um clube que há anos sofre com a desorganização interna. Admar tem no currículo passagens por clubes que valorizam a formação, o scout, a tecnologia, o planejamento a longo prazo. E é exatamente isso que o Vasco precisa. A realidade do clube hoje não permite mais erros amadores. A estrutura é precária, o CT está ultrapassado e a distância para os rivais, tanto dentro quanto fora de campo, só aumenta. O torcedor está cansado de promessas? Quer atitude! E é nesse contexto que o nome de Admar Lopes gera tanta expectativa. Não é sobre ele ser salvador da pátria, é sobre ele trazer método, gestão, processos que funcionem. Aliás, uma das missões mais urgentes é justamente a modernização do CT Moacir Barbosa. A comparação com o Mirassol, como foi falado anteriormente, é dolorosa. Ver um clube recém-chegado à elite do futebol nacional com uma estrutura de primeiro mundo, enquanto o Vasco luta com campos mal cuidados, salas improvisadas e equipamentos defasados, mostra o quanto o clube ficou para trás. O que falta ao Vasco não é grandeza, nem torcida, nem camisa. Falta gestão. E agora, com a SAF implementada com dinheiro circulando, o mínimo que se espera é que esse dinheiro seja investido de forma inteligente. Um centro de treinamento moderno não é luxo, é obrigação. É o mínimo para um clube que quer formar jogadores, recuperar atletas lesionados, preparar o time para uma temporada longa e desgastante. Enquanto isso, no campo, o elenco se prepara com intensidade. Diniz sabe que tem muita coisa para ajustar,
A falta de regularidade, os apagões defensivos, a dificuldade na criação ofensiva, tudo isso precisa ser resolvido e rápido, porque o Campeonato Brasileiro é cruel, não perdoa erro. Em poucos jogos, a distância entre o G6 e a zona de rebaixamento pode mudar drasticamente. É por isso que a partida contra o São Paulo ganhou status de decisão. É jogo para testar se esse período de treinamento surtiu efeito, para mostrar se o elenco entendeu o recado, se está comprometido com a filosofia do treinador e com o projeto da temporada. E também é jogo para observar como o Diniz vai reagir à pressão. Ele, que já esteve no São Paulo, que conhece boa parte do elenco tricolor, agora tem a missão de vencer seu ex-clube num momento chave da campanha vascaína. O jogo será também uma vitrine para nomes que buscam espaço no elenco. Jogadores como Galdame, Zé Gabriel, Sforza e Payet precisam mostrar mais. A cobrança da torcida é justa. O investimento foi alto, a paciência já teve prazo de validade. Se esses atletas não entregarem mais dentro de campo, a diretoria terá que repensar suas escolhas já pensando na próxima janela de transferências. E a janela está logo ali. Com a chegada de Admar Lopes, o Vasco deve mudar o perfil de contratação. Esqueça negociações por impulso sem critério. A ideia agora é buscar reforços que realmente agreguem, que encaixem no modelo de jogo e, principalmente, que tenham perfil físico e tático para jogar o Campeonato Brasileiro, que é o mais difícil do mundo. O torcedor também tem uma função essencial nessa retomada. É preciso lotar São Januário, apoiar durante os 90 minutos e empurrar o time? A vaia, a crítica, o protesto fazem parte do futebol, mas durante o jogo, o Vasco precisa de apoio. Depois sim a cobrança tem que acontecer. Mas enquanto a bola estiver rolando, a torcida tem que ser o 12º jogador, como sempre foi. O momento é de união, mas também de vigilância. O vascaíno aprendeu da forma mais dura que promessa não ganha jogo. E que palavra bonita, hein? Não constrói projeto? Agora é o tempo da execução. E com a chegada de figuras como Admar Lopes e a possível permanência de Léo Jardim, começa a se desenhar um novo capítulo na história do clube. Cabe a quem está dentro da estrutura cruz-maltina fazer esse roteiro ser vitorioso. A base forte, os reforços pontuais, a reestruturação do CT, o foco em performance e saúde dos atletas, tudo isso é parte do processo, mas precisa de tempo e principalmente de competência. O que o Vasco não pode mais é repetir os erros do passado. Chega de contratações equivocadas, de troca constante de comando de projetos mal planejados. O torcedor quer ver um Vasco competitivo, respeitado, forte, dentro e fora das 4 linhas. Amanhã contra o São Paulo é mais do que 3 pontos. É um símbolo de recomeço. Um marco. É a chance de mostrar que o trabalho está no rumo certo. E que o Vasco da Gama, esse gigante adormecido, pode sim voltar a brigar com os grandes desde que se organize, planeje e saiba onde quer chegar. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! São Januário amanheceu com um burburinho diferente nesta quarta-feira. Um sussurro que, de tão persistente, começa a ganhar corpo e incendiar a imaginação dos cruz-maltinos. O nome da vez, que ecoa pelos corredores da colina e se espalha como pólvora nas redes sociais, é o de Everton Ribeiro. Sim, o maestro, atualmente no Bahia, estaria no radar do Vasco, e a forma como a notícia tem se espalhado sugere mais do que um simples desejo. Há quem diga que o veterano, com sua classe e experiência, teria sido recebido com festa em uma visita ainda não oficializada, atiçando a chama da esperança em um elenco que busca um novo protagonista. A possibilidade da chegada de Everton Ribeiro ao Vasco é o tipo de boato que faz o torcedor sonhar acordado? A camisa 10, que já vestiu grandes nomes da história vascaína, encontraria um digno herdeiro em um jogador que, apesar dos 35 anos, ainda demonstra um futebol de altíssimo nível, com visão de jogo apurada, passes precisos e uma liderança silenciosa que seria crucial para o atual momento do clube. O cenário se desenha com pinceladas de otimismo. O Bahia, apesar de um bom começo de temporada, talvez não tenha o mesmo apelo midiático e a mesma estrutura para uma eventual despedida de um atleta desse calibre, abrindo uma fresta para
negociação. Nos bastidores, o rumor ganha força com detalhes que, se confirmados, seriam explosivos. A tal recepção com festa na colina não seria um delírio coletivo, mas sim uma indicação de que as conversas entre as partes estariam mais adiantadas do que se imagina. Seria uma sondagem inicial? Um alô informal? Ou já um acerto de pré-contrato que a diretoria vascaína trabalha para manter em segredo? A especulação é grande e cada detalhe adiciona mais lenha à fogueira. A notícia de um jogador da magnitude de Everton Ribeiro, com passagens marcantes por Cruzeiro e Flamengo, além de experiência na seleção brasileira, seria um verdadeiro divisor de águas para o Vasco, não apenas em campo, mas também no aspecto de marketing e atração de novos investidores. A torcida vascaína, por sua vez, já se organiza em correntes de oração e campanhas virtuais. Everton Ribeiro no Vasco já é um dos tópicos mais comentados nas redes. O sonho de ver o meia orquestrando o time com sua canhota habilidosa e sua capacidade de decidir jogos é palpável. O clube, que busca se reerguer e consolidar um projeto ambicioso, encontraria em Everton Ribeiro não apenas um reforço técnico, mas um símbolo de um novo tempo. Resta saber se o burburinho se tornará um anúncio oficial ou se ficará apenas como mais um capítulo na rica história de especulações do futebol brasileiro. Mas a colina respira Everton Ribeiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.